E a gastronomia continua nas alturas, trazendo a mantiqueira diretamente para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no Cozinhando com Palavras. Hoje, o dia inteiro dedicado a Campos do Jordão e à região da Mantiqueira, com o livro Sabor da Montanha. Gente, e esse livro aqui foi construído por vários chefes de vários restaurantes dessa rica região, sendo que quem esteve o tempo todo à frente desse projeto é um grande amigo, o chefe Anderson, que está aqui presente. Uma salva de palmas para ele. Você que é um ícone da região, você que é um líder desse movimento gastronômico que valoriza a Mantiqueira. Tanto é assim que o livro saiu por sua causa, pela sua batalha, e ele que faz o prefácio do livro. Vocês têm que conhecer esse livro. Muito obrigado por estar aqui, você que representa uma série de pensamentos e de um movimento da região. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, para o pessoal te conhecer, e depois a gente fala um pouquinho do livro. Depois vamos para esse belíssimo prato que quem está aqui presente vai degustar, e quem está aí só assistindo vai ter que depois ver no livro. Conta para a gente. Bocato, um grande prazer estar aqui na Bienal do Livro, no Cozinhando com Palavras, trazendo muito da Serra da Mantiqueira, de Campos do Jordão e de toda a história desses produtores, de quem constrói aquele cantinho muito especial que nós temos aqui no interior de São Paulo, em divisa com Minas, né? Hoje nós estamos aqui, né, para divulgar o livro, né, na Bienal, um livro, como você mencionou, né, da Cozinha da Mantiqueira, nossa associação que une os restaurantes do Alto da Mantiqueira, onde nós temos aí mais de 30 chefes e restaurantes trazendo todo um receituário da história da Serra da Mantiqueira, dos restaurantes, da alimentação em geral. Hoje aqui, meu nome é Anderson, né, como você falou, estou trazendo aqui um pouquinho do Dona Chica Restaurante, que é a minha casa em Campos do Jordão. Hoje nós somos um grupo, nós temos alguns restaurantes na região. Iniciamos toda a nossa história dentro na minha opinião, né, o lugar mais ícone da Serra da Mantiqueira, que é o Parque Estadual de Campos do Jordão, que é a maior reserva de araucária do Sudeste brasileiro. Nós vamos, inclusive, trazer a semente aí, ela compõe o nosso prato do dia. E além do Dona Chica no Horto, nós temos uma unidade nova, que é o Dona Chica na Horta, que é um restaurante com conceito Farm to Table, do campo à mesa, no qual trabalhamos com ingrediente muito fresco, levamos isso para o consumidor para ele entender um pouco mais, né? A gente tem essa filosofia aí de descascar mais e abrir menos embalagens, né? Muito Levando bem. o consumidor próximo aí dos insumos Muito bem. do dia a dia. Você que estudou lá da região, no SENAC, né? Sim, eu costumo brincar, sou minhoca da terra, né? Sou jordanense, puxando bastante o R, né? E toda a minha formação profissional e acadêmica foi feita em Campos do Jordão, no próprio Senac de Campos do Jordão, no qual é a minha casa, né? E aqui, SENAC, a gente agradece pelo apoio que está tendo aqui nesse evento o tempo todo. Exatamente, no qual eu, desde a minha formação profissional, trabalhei por muito tempo no Senac e acadêmico, fiquei por mais de 20 anos no Senac, trabalhando lá com todos. E que maravilha é esse prato que você nos apresenta aqui, que depois vamos fazer o passo a passo dele. Conta, parece uma paeja, mas é uma panelada. Como é que é isso? Na verdade, é a nossa paella da montanha. Isso foi uma brincadeira que eu fiz, né, inspirada na paella valenciana, né, da espanhola, e a ideia foi cozinhar com o nosso quintal, trazer a Serra da Mantiqueira em um prato só. Então ele é um prato que prega muito, né, do meu trabalho, da ecogastronomia, da gastronomia carbono zero. Então, 70% de tudo que nós temos no restaurante, nós trabalhamos com produtores num raio de 90 quilômetros. Então, o regionalismo é muito presente, fomentando desde o pequeno até o produtor local e essas novas culturas que a Mantiqueira, as antigas e as novas culturas agrícolas que a Mantiqueira hoje é um grande celeiro aí de talentos no campo, né? Trazendo isso para nós. E esse prato externa tudo isso. Eu trouxe muita coisa dentro desse prato, que é o quintal da Mantiqueira. Muito bem. E eu vou deixar você aqui com as suas panelas e vamos contar um pouquinho como é que se faz esse prato que está no livro, né?
Exatamente. Isso aí é uma das nossas receitas, né, do Dona Chica, no livro O Sabor da Montanha. É um prato ícone que eu trouxe hoje aqui para a Bienal, para a gente estar preparando, estar conversando sobre ele. Esse prato ele vai muito além, né? Na verdade, é um prato que eu faço em homenagem a um dos maiores culinaristas da Serra da Mantiqueira, saudoso Mané Yang. Ele fazia esse prato, eu fiz em homenagem a ele. Foi um chefe que inspirou muitos profissionais da Serra da Mantiqueira. Faço uma releitura do prato dele, trazendo alguns dos ingredientes do momento, né? Então, esse prato ele começa, né? Na verdade, eu mencionei muito produtores e tudo mais, mas vamos além. Eu tenho amigos na Serra da Mantiqueira, né? A gente deixa de ter CNPJs, até CPFs, a gente tem amigos, pessoas que nós frequentamos. E a base desse prato começa com um grande amigo nosso, um pioneiro aí da gastronomia regional, que é o nosso amigo Chicão Ruzene, que é um grande produtor de arrozes, né, na calha do Vale do Paraíba, banhado pelas águas da Mantiqueira. Para quem não sabe, a Mantiqueira, né, é considerada a serra que chora, um grande berço de águas, né, inclusive a expressão vem de serra que chora, né, que é de uma lenda antiga, e ele usufrui de toda essa água para banhar os arrozais deles lá, né? E ele tem uma história linda, que ele foi o primeiro produtor de arrozes especiais do Brasil, tá? E aqui hoje eu estou trazendo um grão que ele produz, muito especial, é um grão que ele criou, que ele desenvolveu, que é o arroz piagui, que nada mais é que o mini arroz preto, tá? Esse grão todo especial aqui, muitos acham que esse grão já existia em outro local, não. Isso aqui é produção própria deles, o laboratório que ele tem lá, e ele desenvolveu. Então, a base do nosso prato vai ser esse arroz piagui. Eu já trouxe esse arroz já cozido, tá? Esse prato que eu trouxe hoje aqui é um prato muito interessante para quem quiser se aventurar na cozinha, que ele é a essência do Dona Chica. O que é a essência do Dona Chica? É a comida para compartilhar. É aquela comida farta que você coloca ao centro da mesa e as pessoas compartilham esse alimento. E o que ele é bacana? Isso aqui é uma bela preparação para fazer um domingo em casa, onde você tem toda a família reunida. É um prato de montagem que você pode pré-preparar ele antes, algumas etapas. Depois você monta e tem uma linda apresentação para você colocar ao centro da mesa com as pessoas especiais que você tem para aquela refeição. Então aqui, eu já estou com o meu arroz cozido. Uma dica aqui, para quem vai fazer o arroz, pode seguir quase o receituário normal do arroz que você trabalha. Tá? Não se lava o arroz. Acho que é a primeira pergunta que todo mundo já fica, né? O arroz ele é banhado em água, então você não precisa. Vai fazer o seu famoso refogado, cada um tem do seu jeito. No meu caso, eu faço único e exclusivamente com alho, puxo o alho, o arroz, e nós vamos cozinhar. Eu recomendo 3 partes de água para 1 parte de arroz, tá? Vai fazer dessa forma. Qual é o grande segredo? Quero fazer numa panela convencional? Pode fazer. Mas recomendo, passa na panela de pressão, 15 minutos na pressão, está resolvido. Por quê? Ele é um grão integral. Ele é bem resistente e tudo mais, então ele tem uma cocção bem mais demorada. Mas é importante que você não quebre a cutícula do arroz. Que você mantenha esse arroz inteiro, né? Então, ó, aqui eu estou montando a nossa paella. A gente faz uma base com arroz preto, o arroz piagui, né? Ele leva esse nome por quê? Ele vem da comunidade do Piagui, em Guaratinguetá, que faz divisa com o nosso Parque Estadual de Campos do Jordão. E a comunidade leva esse nome justamente porque é banhada pelo rio Piagui, tá? E esse rio, ele banha o horto florestal, ele nasce dentro do Parque Estadual. Então, quando eu falo que eu estou cozinhando com o ingrediente do meu quintal, é literalmente do nosso quintal. Eu até brinco com o Chicão Ruzene que o arroz é tão especial porque ele nasce lá no meu quintal. Por isso que a água nasce lá, que todos sabemos que o arroz depende praticamente única e exclusivamente da água, tá? Coloquei aqui o meu arroz preto.
nós vamos entrar com um outro ingrediente icônico da Serra da Mantiqueira, que eu também tenho um carinho muito especial, que eu vou falar para vocês, que é a proteína da Serra da Mantiqueira, que é a truta. Tá? A truta, peixe tão famoso, conhecido, esse salmonídeo, e poucos sabem. A truta, ela foi praticamente introduzida no Brasil dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão. No Parque Estadual, nós temos o maior núcleo de pesquisa do salmonídeo da América Latina, tá? E isso em 1951, um grande trabalho da doutora Yara com o São Marcos. Hoje é o maior núcleo de pesquisa. Então, hoje se come truta em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no Brasil, é justamente devido a esse trabalho, que foi o segundo lugar que nós tivemos a truta, e ela povoaram a cabeceira de toda a Serra da Mantiqueira, lá soltando alguns alevinos, e hoje nós temos a truta introduzidos, né? Se a gente for até analisar, hoje seria proibido você colocar uma espécie exótica mas na década de 50 não se pensava tanto nisso, e nós tivemos sorte que ela não é uma espécie invasora que causou nenhum desequilíbrio ambiental. Mas é a história dela na nossa Serra da Mantiqueira, tá bom? Eu já tenho a truta preparada, tá bom? Eu vou estar pegando aqui. O que eu fiz com essa truta? Eu selei ela e finalizei ela no forno, tá bom? Quer fazer ela direto no paedeiro, como manda o receituário da paella espanhola, onde você faz todos os ingredientes, depois você fecha com papel alumínio e vai lentamente? É possível sem problema algum. Porém, eu gosto muito de ter esse douradinho da truta, né? Essa cor bonita que se faz aqui na truta, a gente só vai conseguir ela selando numa frigideira. Uma frigideira de uma forma muito comum, muito convencional. Tá? Com um pouquinho de azeite e, se quiser, um pouquinho de manteiga. Hoje nós temos aí algumas pessoas que têm algumas restrições à lactose e tudo mais. Se quiser manter só no azeite, é possível também. Tá? Mas eu, pessoalmente, acho que a manteiga também traz todo um valor especial. Monto aqui a truta, como eu falei. A truta é um pescado de água limpa. A truta ela tem 3 características que é muito importante, né? Que saibamos, né? Por que a truta é característica da Serra da Mantiqueira e de regiões frias? Porque ela precisa de 3 elementos. Água fria, nunca acima de 11 graus. Água extremamente limpa. Eu até costumo brincar, né? Recentemente, algumas pessoas andaram preocupadas com alguns pescados, se podia comer ou não. A truta você pode comer tranquilamente, que ela não nasce em água poluída. Se a água não for extremamente limpa, ela não sobrevive. E terceiro, água com muito oxigênio. Então, ela precisa de um microclima único para ela poder sobreviver. Então, riquíssima em ômega 3. Né? Hoje, muito se fala da questão do ômega 3, da gordura saudável. Né? A truta é riquíssima. Eu até costumo dizer que a truta é um salmão que não chegou até o mar. Tá? Porque, inclusive, ela é da família do salmonídeo, né? Ela é um salmonídeo, ela faz toda a piracema e tudo mais. Ela só não chegou no mar, né? A mantiqueira está muito distante do mar para ela ter chego, né? Colocamos aqui a truta e aí eu tenho um outro ingrediente, símbolo da Serra da Mantiqueira, cada vez mais sendo fomentado para lá, são os nossos cogumelos, né? O cogumelo, né, esse ingrediente que foi introduzido também no Brasil, que remete à floresta, justamente esse ingrediente terroso, né? Aqui eu trouxe 3 tipos de cogumelos da Serra da Mantiqueira. O nosso shiitake, tá? Lindíssimo, né? Produzido aqui. O shimeji e o cogumelo Paris, que é o mais convencional, o que nós mais chamamos de champignon, tá? O que eu fiz com esses cogumelos? Eu simplesmente só puxei ele com um pouquinho de azeite, sal, um pouquinho de pimenta, eu já escalfei ele no forno, tá? Então, o que nós vamos fazer com esses cogumelos aqui? Eu vou colocar ele aleatoriamente aqui em cima, né? Eu cortei um pouquinho o shimeji, e a ideia é a gente deixar a beleza desses ingredientes, deixar o ingrediente falar. Eu costumo dizer que quando a natureza e o produtor rural fazem seu trabalho, é só a gente não estragar o que foi feito. Porque os ingredientes são bonitos, são frescos,
tá? É impossível um chefe de cozinha fazer um prato com ingredientes de qualidade ruim. Mas um chefe de cozinha estragar um prato com ingrediente bom, daí às vezes ele consegue. Nesse caso aqui, ainda bem que eu tenho uma excelente matéria-prima. E como eu falava um pouquinho antes, a questão essa questão da ecogastronomia, né? É algo que nós pregamos muito. Eu sempre mencionei que dificilmente eu vou cozinhar como um francês cozinha comida francesa, como um italiano cozinha comida... Agora, a comida regional, que eu tenho a minha herança, no qual eu vivi, né? Eu venho de uma família que as mulheres estavam sempre presentes. Eu até brinco muitas vezes, né? Campos do Jordão, ele é paulista por acidente político, porque quem conhece as pessoas de Campos do Jordão mesmo sabe que nós temos uma cultura muito mais mineira do que paulista. Aquela coisa que a cozinha é o centro da casa, aonde nós compartilhamos o alimento, né, aonde tudo acontecia em volta do fogão. Então, e tudo isso, pela questão, né, a vida é cíclica, né? A gente precisa voltar ao passado para lembrar o que era, né? Você cozinhar com o que você tem no seu entorno, com o que você tem no seu quintal. Por que é importante a gente cozinhar com isso? Tudo que tem no seu entorno, no seu quintal, é mais fresco, é mais sadio, é mais saudável. Né? Eu costumo brincar, né? As coisas voltam a ter sabor, né? Não aquela fruta daquela determinada marca de supermercado que você compra, ela sempre tem um gosto de isopor. Ela é até esteticamente bonita, mas ela não tem sabor. Né? Então, inclusive, uma das mais filosofias que nós aplicamos muito no Dona Chica é a questão do aproveitamento integral do alimento e até um conceito que pouco se fala no Brasil, que é o alimento feio. Porque é uma bandeira que nós gostamos de dizer, porque cerca de 20% da produção mundial é jogada fora porque ela é esteticamente feia. O que uma cenoura irregular, ela é descartada? Ela vai ter o mesmo sabor de uma cenoura esteticamente bonita. Um bolo de cenoura vai ter o mesmo sabor. Então, eu gosto sempre de trabalhar com os alimentos inteiros, mostrando... justamente para a gente ter esse aproveitamento integral desses alimentos, tá bom? Então, ó, coloquei aqui os meus cogumelos, coloquei sobre a truta, posso aproveitar aqui, né? Começou, ó, sai um pequeno caldo do próprio cogumelo junto com o azeite que eu utilizei lá. Colocamos aqui os cogumelos, daí a gente já começa a querer já finalizar. Eu costumo dizer que essa etapa a gente já vai começar a finalizar. Como eu disse, não podia deixar, acho que o grande ingrediente símbolo da Serra da Mantiqueira, né, que é o pinhão. Tá? Isso aqui eu acho que não é segredo, não é novidade para ninguém, todo mundo conhece o pinhão, porém, poucos sabem sobre o pinhão. O pinhão, ao contrário de que alguns pensam, né, ele é uma semente. A semente da araucária, aquela árvore símbolo da Serra da Mantiqueira, também conhecido como pinheiro do Paraná. E o pinhão, ele só dá uma época do ano, tá? Só uma época do ano. No início do outono. E o pinhão, por ele ser muito rico, ele estraga rapidamente. Tá? O pinhão não passa mais do que 40 dias. Tá? Ele caruncha, né, o famoso bichado que ele vai ficar no jargão popular, mas ele fica carunchado, ele estraga. Anderson, mas como que você trouxe pinhão para a Bienal aqui hoje para você estar servindo? Como que você tem pinhão? De novo, vamos aprender no passado? Na época da colheita, a gente tem que aprender a armazenar os ingredientes, né? Nós tivemos algum momento aí falando das conservas como algo ruim. Elas não são ruins. Se a conserva ela é feita de uma forma correta, né, sem conservantes, com conservantes naturais, na verdade, né, sem aditivos químicos, ela é a forma que o mundo, desde que é mundo, aprendeu a conservar o alimento durante a estação. Então, o pinhão, na nossa casa, como que nós fazemos? Nós temos o pinhão fresco na época da estação. Passado um tempo, nós temos ele a vácuo, que dura mais ou menos uns 3 meses. Depois, mais 6 meses, eu trabalho com ele congelado, tudo que eu guardei na estação. E ao final do ano, a gente vai trabalhar com ele em conserva.
e assim eu consigo ter o pinhão o ano todo na nossa gastronomia armazenado. Tá? Então eu tenho aqui o pinhão, vamos ser generosos com o pinhão. Geralmente as pessoas não gostam de pinhão, né? Ainda mais descascadinho assim, fácil de comer, né? Isso aqui é um luxo, não é? Tenho o meu pinhão aqui. Vou colocar alguns tomates cereja aqui, tá? Eu, pessoalmente, sou muito partidário, né, da gastronomia, do olhar, né? Aquela questão estética, bonita. Acho que todo mundo já escutou aquela famosa frase, né? Comemos com os olhos. Então, eu preciso ter muita cor no meu prato, valorizando cada ingrediente, deixando ele, como eu citei para vocês, eu gosto de trabalhar com eles minimamente manipulado, para a gente sentir. O tomate cereja em especial, ele traz o umami para o prato. Para quem não sabe, o umami é é o que nós chamamos de quinto sabor, é o que acentua o sabor. Um tomate fresco numa comida, ele sempre potencializa o sabor de tudo que está ali no seu prato. Então, eu coloquei aqui um pouquinho do nosso tomate aqui, que também é da Serra da Mantiqueira, tá? Vamos trazer um pouco de cor, vida, com uma ervilha fresca. Isso aqui é lá da nossa horta. Tá? E aí eu trouxe um ingrediente muito especial para vocês. Na hora que eu for fazer a degustação, eu já vou falar agora para vocês. É o tomate de árvore. Tá? Esse é um fruto que estava relativamente esquecido na nossa região. Tá? E quando eu comecei a trabalhar com o restaurante, eu resgatei esse ingrediente na Serra da Mantiqueira. Porque isso aqui era comida de infância que eu tinha. Antigamente a gente tinha uma alimentação muito mais vegetariana, a carne era algo específica para finais de semana, tá? O hábito do local que nós tínhamos era o quê? Você comia um frango dia de domingo, era a única proteína que se comia, tá? Não existia carne bovina na Serra da Mantiqueira por uma questão de geografia, temperatura, não se tinha pasto, se tinha muito morro. E a carne de porco era a alimentação de festa, de grandes acontecimentos, né? De grandes acontecimentos. Inclusive, quando você abatia uma matriz dessa, você precisava de muita gente para poder manipular para você não perder, tá? Então, o tomate de árvore, o que acontecia? Nós misturávamos com a comida, tá? Então, eu vou servir para vocês na hora da degustação, mas não se come a casca, tá? Essa casca aqui não se come. Por quê? O tomate de árvore, ele é um grupo de alimento que nós esquecemos que ele existe. É um grupo de alimento chamado PANC, planta alimentícia não convencional, tá? Na verdade, foi catalogado esse grupo de alimento na Primeira Guerra Mundial, que eram o quê? Espécies que nasciam no entorno, sem manejo, sem necessidade de cultivo. Tá? Então, é muito mais saudável você comer o que dá no seu entorno. O que nós temos exemplos de punk? Eu trouxe aqui 2 punk para vocês. O próprio pinhão é punk para nós lá na região, tá? Porque ninguém cultiva. Tá? Eu tenho pinhão no meu entorno. Mas acho que uma das punks mais famosas que todo mundo fala é o peixinho de horta, né? Que as pessoas virou até moda. Mas você tem flores, algumas sementes e tudo mais. Então, por que não come então a casca? A natureza teve que achar um jeito de se defender. Então ela tem uma casca bem grossa, né, para as pragas não atacarem. Foi a forma que a planta identificou para sobreviver sozinha. Ok? Então ela é um pouquinho amarga, um pouquinho agressiva. Não tem problema nenhum, ninguém vai morrer se comer a casca. Só não é agradável. Mas a polpa, vocês vão ver que faz uma diferença para quem não conhece. Chegando aí ao final. Trouxe aqui um azeite do nosso quintal, o azeite Sabiá, que foi um dos azeites aí, eleitos aí um dos melhores do mundo, tá? Do lagar lá, que nós temos do lado, Dona Chica na horta. Vamos ser generosos com azeite, que acho que todo mundo merece uma gordura saudável assim, né? E aí a gente só
vai corrigir no sal, um pouquinho de pimenta, tá? Vou dar um pouquinho de aroma com uma noz moscada. E aí a gente vai já tendo com azeite aqui, vocês podem ver que a gente deu um grande brilho aqui nesse prato. Tá bom? E aí vamos fazer só uns acabamentos, né? Com alguns brotos assim, para poder dar essa beleza. Eu costumo dizer que quando eu olho esse prato, me remete que eu estou andando em algum bosque da minha região. Quando você está andando, vendo a beleza, né, do nosso entorno e tudo mais. E aí nós temos a nossa paella da montanha, prontinha para ser degustada. Vamos iniciar o serviço? Você me ajuda para a gente fazer o serviço? Vamos fazer o serviço aqui. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, você traz o tomate para mim? Por favor. Essa é a hora boa, hein? A hora da degustação. Gente, isso aqui tá lindo, 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 lindo. Ó, pode tirar a fotografia, porque realmente esse daqui está especialíssimo. Vamos olhar lá, vamos olhar lá. Ok. Nossa, que aroma. Olha que chique, até a degustação vem personalizada aqui. Olha, com a Isso, caixinha vamos. do Dona Chica. Muito bem. E aí a gente vai montar aqui as degustações. Com a truta, com tudo que tem direito, né, Bocato? Você vai me dar honra? Eu quero experimentar isso de todo jeito. Ah, é isso mesmo? Eu vou ganhar o primeiro? Sim, afinal é anfitrião. Só uma salva de palmas para o chefe. Gente, hoje o dia é inteiro dedicado à mantiqueira, hein? É uma grande honra a gente poder trazer um pouquinho da nossa cultura, do nosso trabalho, né? Poucos sabem, Campos do Jordão esse ano fez 150 anos e nós dedicamos esse dia justamente aqui na Bienal para trazer um pouquinho aí do trabalho gastronômico de diversos profissionais que fazem em Campos do Jordão aí essa referência de cidade de inverno aí na Serra da Mantiqueira. Tá maravilhoso. E tem vamos colocando um tomatinho em cada vez. Tá bom aí, Bocato? Maravilhoso. Estão me avisando dos arrobas. Então, os arrobas são importantes, né? Arroba para seguir. Pode contar o seu. Vamos lá, gente. Quem quiser nos seguir, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, os eventos que nós fazemos e tudo mais, então é @Dona Chica Restaurante. É o nosso restaurante principal. Principal não, né? É o restaurante mais antigo, né? Dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão. Mas nós também temos o @Dona Chica na Horta. Que aí é essa grande brincadeira, né? No horto ou na horta, vocês vão conhecer o Dona Chica em Campos do Jordão. Bom, e é isso aí, mas não estou acabando ainda, eu preciso falar que o @Cozinhando com Palavras é para vocês seguirem a gente, para terem toda a programação aqui no VRT Channel. Então, a programação de hoje está inteira voltada para a Mantiqueira, para Campos do Jordão, que está fazendo 150 anos, eu já falei, mas falo de novo. A próxima que vai se apresentar agora é a chefe Maria Catão, do Hélio Cutina. Ela está por aqui já, em algum lugar, está lá atrás se preparando. E aí, a gente, quando chegar a hora, a gente bate palma, ela entra aqui para mais uma sessão. Não é agora que nós vamos fazer ainda a parte de preparação. E eu agradeço muito aos nossos apoiadores, ao SENAC, à Câmara Brasileira do Livro. Então, eu acho que vou até colocar é uma construção que a gente faz
E a gente acredita que a gastronomia pode fazer amigos, viu? Esse é o lema também da Bienal, fazer amigos. Muito obrigado, gente, e até já.